A net entrou. Ana Luísa ainda não. Bonito. Vou fazer uma pequena abertura. Tá bem? Quer alinhar com ele? Ou vamos direto ao ponto? Não, sem dúvida, ele passa para você. Eu sei, gente, boa noite. É uma alegria a gente estar nesse encontro depois de um longuíssimo período, né, de distanciamento. Então, assim, de fato, um bom encontro gera muita, muita alegria. Então, eu vou dar a palavra para o Juan, que é o nosso diretor da Associação Brasileira de Análise Discordância, e depois eu dou continuidade aqui aos índices dos agradecimentos. Bom, boa noite para todos. Muita alegria, uma sensação muito maravilhosa para que não conhece. Meu nome é João Carlos, atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Empresariais, a BRAPA, e com muito prazer, em parceria com a FAP, conseguiu fazer esse encontro presencial. Olha, é uma coisa tão gostosa, tão rica. Depois de 2 anos, de realmente estar juntos. Eu não vou me entender, não sou de falar muito, mas fico me emociono demais, ver, sentir, é muito importante. E isso vem acontecendo durante essa retomada. Não só aqui no nosso espaço, também isso, não é? Então, é um tema super ótimo para iniciar esse momento. Antes, só um momentinho. Eu quero agradecer muito a essa nova diretoria. Eu acho que a BRAPA, nesse momento, está com uma diretoria nova. E eu quero agradecer muito esse movimento pelo que está acontecendo para a Rita, para o Ivanete, para toda a diretoria, a Defina que a gente criou, e muito especialmente para o Luciano. Luciano, que tem um trabalho maravilhoso e que, junto conosco, está conseguindo fazer todo o que você vai consultar agora. É um movimento muito importante esse trabalho de colaboração e parceria entre
o Centro Brasileiro de Formação em Análise Psicoorgânica e a Associação Brasileira de Análise Psicoorgânica. Geralmente, então, todas as pessoas, os psicoterapeutas formados, são convidados a fazer parte da associação. E, efetivamente, ter uma associação, inclusive a palavra, né, se associar, é se unir, né, é criar rede, é criar força, é criar vitalidade. Então, assim, a gente está muito feliz. O Sebrafac vai fazer ano que vem 25 anos de escola, em parceria com a Escola Francesa de Análise Psicoorgânica. Então, 25 anos é uma data muito importante. A Abraco, acho que a existência já está em 15 anos, para 16. Então, assim, a gente está num momento de muita maturidade, né? E nos agradecimentos, né, além dessa equipe maravilhosa que vocês estão vendo, eu quero agradecer muito a Luciana, né, que é a dona desse espaço e que está nos acolhendo, né, de uma forma extremamente generosa, né, e amável. Então, eu vou apresentar para vocês nosso querido Henrique Chan, e vamos lá. Analista psicoorgânico, ele é formador, supervisor e associado da Escola Francesa de Análise Psicoorgânica. Ele se ocupa da Comissão de Deontologia da Associação CIAPO, que é a Associação de Análise Psicoorgânica da França. E é membro da comissão da Revista da Análise Psicoorgânica, em que escreveu o artigo dessa revista, que é a primeira revista CIAPO, que tem vários artigos sobre o nascimento, e é um dos temas, então, sobre o qual ele vai nos trazer. Nós nascemos antes de nascer. Então, eu agradeço imensamente, Henrique, você estar aqui com a gente, experienciando o pessoal da economia. Merci beaucoup pour cette invitation. Muito obrigada por esse convite. Et je suis très heureux de voir dans la salle beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de la formation. C'est très plaisir. É grande prazer poder encontrar várias pessoas também que já se formaram, né, na nossa escola. Je suis dans un état un peu spécial aujourd'hui. Hoje ele está num estado um pouco especial. Je crois que j'ai mangé et j'ai avalé toutes les médecines brésiliennes. Ele com uma gripe, com uma sinusite, então hoje a gente cuidou dele, tipo, dando muitas coisas. Je suis malade depuis plusieurs jours. Ele já chegou doentinho, então, realmente, muita coisa. Eu passei bem. Donc, si on me trouve un peu étrange, Então, se vocês acharem um pouco estranho, c'est peut-être les effets des médecines locales. é também o efeito da medicina local, que é um chá potente que ele está tomando. Agradeço, Moena. Bien. Alors, je vais partager avec vous, je vais parler, et après on va dialoguer, bien sûr. Primeiro, ele vai trazer algumas ideias, né? E depois ele vai abrir para a gente poder conversar. Voilà, à partir d'un article que j'ai écrit récemment.
Então, a partir de artigo que ele escreveu recentemente, et qui s'intitule Nous sommes déjà nés avant de naître. que se intitula Nós já nascemos antes de nascer. Donc, vous entendez le titre, ça parle bien sûr de la vie fétale. Vocês escutando o título, isso já fala certamente da vida fetal. Et un des éléments que nous allons E dos elementos que a gente vai discutir aqui c'est que probablement l'esprit se développe provavelmente o espírito se desenvolve et existe de façon beaucoup plus précoce qu'on ne pensait. e existe de forma muito mais precoce que a gente imaginava há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Et que donc l'expérience de la vie intra-utérine Então, a experiência da vida intraútero est un élément clé de notre trajectoire individuelle et personnelle. é elemento-chave da nossa trajetória individual e pessoal. Et que probablement cette expérience que je développerai E provavelmente essa experiência que ele vai desenvolver constitue le fond de notre inconscient. constitui o fundo do nosso inconsciente Et nous anime tout au long de notre vie. e nos anima ao longo de nossa vida. Donc par rapport à la trilogie être, exister, devenir, Então, em relação a essa trilogia ser, existir e devir, et donc la question d'être. a gente está falando do lugar do ser, Donc il s'agit dans la vie intra-utérine. que se trata na vida intraútero. Et ce n'est pas une petite question, E isso não é uma pequena questão, parce que probablement porque provavelmente il nous arrive d'exister sans être. a gente pode existir sem ser. La vie est une source de sollicitation permanente. A vida é uma fonte de solicitação em permanência. Nous avons des nécessités adaptatives quotidiennes Nós temos necessidades de adaptação no cotidiano, et qui constituent donc effectivement le lot de notre vie. que constitui efetivamente a água da nossa vida. Mais justement, est-ce que parfois notre vie ne perd pas sa consistance Mas será que algumas vezes a nossa vida não perde a consistência? lorsque nous ne sommes plus animés par cette présence à soi Quando a gente não está mais conectado a essa presença consigo mesmo, qui renvoie donc au fait d'être avant nous. e nos remete ao fato de ser antes do existir. Donc voilà un petit peu autour de quoi je voudrais me promener avec vous. Em torno desse tema que ele vai passear um pouco com vocês essa noite. Alors, je voulais peut-être rappeler des généralités. E para lembrar algumas generalidades, Le fait que l'analyse psycho-organique est une psychothérapie pour moi qui est intégrative. a análise psicoorgânica é uma terapia integrativa Qui intègre donc et la perspective humaniste que integra a perspectiva humanista et la perspective psychanalytique. e a perspectiva psicanalítica. Qu'est-ce que ça implique? O que isso implica? Dans la perspective humaniste, on fait fondamentalement confiance aux ressources de la personne. Na perspectiva humanista, a gente confia nos recursos de cada pessoa. Dans la psychanalyse, Na psicanálise, on prend des phénomènes qu'on pourrait qualifier de négatifs. a gente leva em consideração fenômenos que a gente pode nomear como negativos.
La grosse difficulté pour la personne humaine A grande dificuldade para a pessoa humana est de pouvoir subjectiver son expérience. é poder subjetivar a sua experiência. Or, parfois, on ne peut pas. E algumas vezes a gente não pode. On ne peut pas accueillir à l'intérieur de soi A gente não consegue, a gente não pode acolher no nosso interior et donc symboliser e simbolizar sa propre expérience. a sua própria experiência. Le grand phénomène de cette et Os grandes fenômenos dessa negatividade sont ceux qu'on trouve dans le traumatisme. é o que a gente encontra nas situações traumáticas, por exemplo. Mettre en place un clivage A pessoa vai criar uma clivagem. qui fait qu'elle n'est plus du tout connectée à l'expérience traumatique. E isso faz com que ela não se conecte com a experiência traumática. Le problème des endocriniers, E a problemática dessa clivagem c'est qu'on retrouve à l'extérieur de soi é que a gente vai encontrar externamente, novamente, situações que podem ser traumáticas. des phénomènes projectifs. E isso são fenômenos projetivos. D'autres éléments de négativité, c'est le refoulement. Outro elemento da negatividade é o recalque. Mais là, c'est plus simple. Aqui é mais simples, Parce que le refoulement, c'est à l'intérieur. porque o recalque é um mecanismo interno. Et tout ce qui est refoulé, E tudo que é recalcado de l'intérieur. vai chegando, vai voltando, Les rêves, através dos sonhos, por exemplo, les lapsus, os lapsos, les accidents, os atos falhos, os sintomas. voilà. Et donc, le refoulement, c'est très facile à travailler. Então, o recalque Je peux me permettre d'avoir cette précaution. é mais fácil de ser trabalhado. Ça, je veux dire, le refoulement alimente en permanence la situation thérapeutique. E o recalque, ele alimenta em permanência a situação terapêutica, Transfert, dentro da relação de transferência. et alors, dans cette double perspective humaniste et psychanalytique, Nessa dupla perspectiva humanista e psicanalítica, l'analyse psychorganique a développé un paradigme a análise psicoorgânica desenvolveu um paradigma qu'on pourrait qualifier de paradigme psychocorporel. que a gente pode qualificar como paradigma psicocorporal. Et dans ce paradigme psychocorporel, E nesse paradigma psicocorporal, eh bien, on s'intéresse à la dimension incarnée de la subjectivité. a gente se interessa pela dimensão encarnada da subjetividade. Alors, ça peut paraître un peu obscur, Pode parecer um pouco obscuro, mais c'est très simple, c'est la question du sentiment. mas é simples, é a questão do sentimento. Qu'est-ce que c'est le sentiment? O que é o sentimento? C'est la capacité de se représenter ce que notre corps nous dit maintenant. A capacidade de nos representar o que o nosso corpo, Ce que notre corps nous transmet, nous dit o que o nosso corpo nos transmite de façon implicite. de forma implícita. Je vais vous donner des exemples. Ele vai trazer exemplos. Par exemple, il n'est pas rare qu'une femme enceinte Não é connaisse le raro sexe de son enfant. que, por exemplo, uma mulher grávida conheça o sexo da sua criança. Voilà. Ela captou a mensagem. Il y a une intelligence biologique Porque existe uma inteligência biológica et elle a pu capter le message, e ela elle a pu le pode symboliser. captar essa mensagem e simbolizar. Ou, bon, on voit aussi des femmes enceintes E algumas vezes a gente também vê gestantes qui alertent leur médecin en disant mon bébé va mal. que alertam, avisam ao médico, dizendo que eu estou sentindo, o meu bebê não está bem.
Et ceci pour vous dire que donc nous recevons en permanence Isso para dizer que a gente recebe em permanência des informations Sempre. de tout notre organisme. informações de todo o nosso organismo. Alors, on peut rentrer un petit peu dans cette mécanique. A gente pode entrar um pouco nessa mecânica. Et par exemple, il existe des neurones Por exemplo, existem neurônios qui ne sont pas entourés de myéline. que não são envoltos pela mielina. Vous savez, les neurones qui sont là pour orienter un flux électrique. Os neurônios estão aí para orientar um fluxo elétrico. Eles transmitem esse fluxo elétrico. Or, il y a des neurones qui sont sans myéline. Agora, tem alguns que são sem a mielina. Et ce sont les myélines des viscères. Isso é a mielina das vísceras. Vous avez peut-être entendu parler du troisième cerveau. Talvez, então, exatamente, vocês talvez já tenham ouvido falar do terceiro cérebro, que são os intestinos. Eh bien, Pois é, segundo cérebro, tá? c'est moi qui dis troisième. Chutar. É segundo. On en a plein de cerveaux. Talvez a gente tenha vários cérebros, é por isso, né? Et ce qui est très intéressant avec ces neurones-là, O que é muito interessante com esses neurônios c'est qu'ils sont connectés é que eles são conectados de façon, comment dire, très large. de uma forma muito larga Ils sont connectés aux humeurs, ils sont connectés au sang. aos humores, ao sangue. Ils ont des communications en réseau entre eux. Eles têm comunicação em rede entre eles. Et ils ne fonctionnent pas du tout comme des E eles não funcionam como os neurônios mielinizados. Et en fait, ils nous renseignent en permanence sur l'état de notre corps. De fato, eles vão nos informarem permanentemente como está o nosso corpo. Nos besoins, physiologiques, Sobre as nossas necessidades fisiológicas, la soif, la faim, a sede, a fome, besoin d'être correct, en fait, régulation. todas as regulações. Et ce qui est très intéressant, Mas que é muito de interessante, façon, je dirais, large, de uma forma ampla, c'est en fait que notre corps e de fato que o nosso corpo transmet des informations. transmite o tempo todo informações. Et alors, ce qui est extraordinaire, E o que é extraordinário, c'est que cette histoire commence il y a 4 milliards d'années. essa história começou há 4 milhões de anos. Avec Oui. avec les êtres unicellulaires. Com os seres unicelulares. Eh bien, les êtres unicellulaires Então, os seres unicelulares sont capables são capazes d'une intelligence biologique. de uma inteligência biológica. C'est-à-dire que ces êtres unicellulaires sont capables de s'ouvrir à des milieux qui leur sont favorables. Eles são capazes de se abrir a meios que são favoráveis Et ils sont capables de se fermer à des milieux qui sont toxiques pour eux. e também capazes de se fechar a meios que são tóxicos para eles. Même, il y a des choses étonnantes. Uma coisa muito surpreendente, Apparemment, les bactéries sont capables de s'allier entre elles. aparentemente, as bactérias são capazes de se aliar entre elas. Et elles sont capables aussi d'ostraciser. Elles sont capables de rejeter São capazes de rejeitar un élément unicellulaire qui ne veut pas coopérer avec l'autre. elemento unicelular que não quer cooperar com o outro. Donc peut-être que notre sentiment de justice, Então, talvez nosso sentimento de justiça, incroyable, é incrível essa história, découle déjà vai decorrer des êtres unicellulaires. já a partir desses seres unicelulares. Alors,
sûr, les choses se sont compliquées Certamente, as coisas vão se complexificando, parce que il aura fallu attendre 3,5 milliards d'années après depois de 3,5 milhares de anos. pour A gente esperou para que les premiers systèmes nerveux apparaissent. que os primeiros sistemas nervosos aparecessem. Et bien sûr, les systèmes nerveux, ils ont créé des cartes mentales, O sistema nervoso criou mapas une mentais, mémoire, uma memória, des capacités de programmer des actions. capacidade de programar a ação. Voilà. Et donc, tout cela faire réellement la question de l'esprit. Então, isso traz a questão do espírito. Mais il y a donc une intelligence biologique initiale. O que é importante é que existe, então, uma inteligência biológica inicial. Alors, la question, je dirais, il y a plusieurs questions. Muito bem, várias questões. Si nous pensons que notre corps nous envoie des messages importants, A gente pensa que nosso corpo está enviando mensagens importantes il est peut-être précieux e ele é muito precioso. de développer donc cette perception de soi Desenvolver essa percepção de si au travers de ce qu'on appelle le sentiment en apéro. através do que a gente chama de sentimento na análise psicológica. Qu'est-ce que c'est que le sentiment en apéro? O que é o sentimento na PO? C'est la qualité de l'expérience. É a qualidade da experiência. Et si on veut accéder au sentiment, E se a gente quer criar acesso para o sentimento, il faut en fait suspendre é importante suspender tout un ensemble de canaux sensoriels todo conjunto de canais sensórios qui en fait encombrent notre existence. muitas vezes vão botar assim, a nossa existência. En fait, nous sommes sans arrêt mobilisés Nós estamos o tempo todo mobilizados, en particulier par la vue et l'audition. particularmente pela vista e pela audição, C'est une problématique, bien évidemment, que é uma problemática, evidentemente, de sobrevivência, une problématique de régulation avec l'environnement. é uma questão de regulação com o ambiente, Et en fait, nous sommes saturés mas dans la perception de notre expérience. a gente também vive uma saturação na percepção dessa experiência. Nous sommes saturés dans ces canaux sensoriels. A gente vive uma saturação Et quand je desses canais sensórios. quand je regarde, quand je vois, quand je écoute, Quando eu olho e eu escuto, je ne sais pas connecté à mon expérience. muitas vezes eu não estou conectado com a minha experiência íntima. Et donc, la question du sentiment, Então, a questão do sentimento en psychothérapie, em psicoterapia eh bien, va être justement de modifier ces perceptions sensorielles vai ser modificar essas percepções sensórias, et en particulier ce que l'on va développer, particularmente o que a gente vai desenvolver c'est le regard intérieur. é esse olhar interno, C'est-à-dire là où nous sommes habitués à regarder. onde a gente está muito habituado a olhar para fora. Nous disons à nos patients, A gente fala para os nossos pacientes, ferme les yeux você pode fechar os olhos et vois. e ver. C'est-à-dire que c'est vraiment le regard intérieur O olhar interno, qui donc
ouvre à la possibilité, justement, de perception de soi. Pode abrir a possibilidade de uma percepção de si. Donc, vous voyez que dans cette perspective psychocorporelle, Nessa perspectiva psicocorporal, dans ce regard, ou dans cette conception d'une subjectivité incarnée, nessa concepção de uma subjetividade encarnada, hein, on ne va pas donner trop de place à la raison. a gente não vai dar muito espaço para a razão. Évidemment, personne parle. Certamente, as pessoas vão falar, né? Il y a beaucoup de choses à dire. Tem muita coisa para ser dita. Mais ce qui va nous intéresser, Mas o que vai nos interessar c'est de leur permettre d'inviter de permitir, no sentido de um convite, à pouvoir sentir a poder sentir quelle expérience elles font qual a experiência que está sendo vivida, de tout ce qu'elles nous racontent. de tudo que está sendo dito. C'est basique, hein, c'est banal, Pode ser básico, mais c'est très thérapeutique. mas é muito terapêutico. La personne nous raconte, je ne sais pas, ce qu'elle est allée faire ses courses, Pode estar contando uma história sobre fazer compra, qu'elle n'était pas contente parce que e que não ficou feliz, elle avait trop de monde tinha muita gente, et elle s'était agitée parce qu'elle n'avait pas le temps de faire ses courses. e estava muito agitada, apressada. Et ce qui va nous intéresser dans un récit comme celui-là, Mas o que pode nos interessar numa narrativa dessa parce que c'est un sacré choix d'expérience. é sempre uma escolha de La experiência. vie, c'est étonnant. A vida é surpreendente. On pense qu'elle existe en tant que telle. A gente pode pensar que a vida existe assim como ela é. Je ne crois pas. Eu não creio nisso. La vie, elle existe à travers perception. A vida existe através da nossa percepção. D'ailleurs, peut-être vous avez entendu parler de ce biologiste argentin qui est décédé maintenant, Francisco Varela. E o biologista argentino, Francisco Varela, qui a coécrit, c'est un livre qui s'appelle L'inscription corporelle de l'esprit. que é livro com vários autores, a inscrição corporal do espírito. Et qui dit donc que finalement, E que, então, finalmente, que l'esprit et le monde o espírito e o mundo sont deux co-émergents. são dois co-emergentes. Le monde que nous rencontrons, O mundo que a gente encontra c'est le monde que nous construisons. é o mundo que nós construímos. En fait, on ne cesse de sélectionner dans l'infinité du réel A gente não cessa de selecionar ce qui fait sens pour nous intimement. o que, no real, o que faz sentido na tua intimidade. Et cette petite scène banale avec ses courses, E essa pequena cena banal de fazer compra c'est en fait une scène finalement tragique. pode ser uma cena trágica, C'est une tragédie. pode ser uma tragédia, C'est la tragédie de cette personne pode ser a experiência vivida como uma tragédia daquela pessoa, qui regarde la vie avec ce sentiment de frustration. que olha a vida com um sentimento de frustração. Et au lieu de faire avec ce qui est là, E ao invés de poder ir vivendo com os acontecimentos, elle en construit quelque chose qui est très problématique. ela constrói alguma coisa de muito problemático. Et vous voyez là que pour arriver un petit peu à ouvrir tout ça dans le cadre de cette expérience, Então, para a gente ir abrindo as situações durante a sessão, il va falloir, on ne peut pas juste écouter la personne nous raconter ses problèmes de
gente não vai ficar na escuta de um problema do supermercado. Mais on va lui demander d'aller éprouver Mas a gente vai buscar e convidar para que ela possa experimentar qu'est-ce qui se passe intimement pour elle. o que se passa intimamente para ela. Elle va découvrir que c'est pas ça qu'elle n'a jamais vécu. Talvez ela possa descobrir que é isso, a vida dela, que ela nunca tem tempo. Mais si elle n'a jamais le temps, Mas se ela nunca tem tempo, c'est que ça, c'est une histoire de vie. isso é uma história de vida. Et on va commencer à rentrer dans cette histoire de vie. E aí a gente vai se interessar e começar a entrar nessa história de vida. Alors, peut-être ça nous amènera par exemple à trouver une petite fille E isso pode nos levar a encontrar uma menina qui a été très bousculée dans ses rythmes personnels. que foi muito pressionada nos ritmos pessoais. Et c'est toujours cette petite fille qui continue E é sempre essa menina que foi muito pressionada à vivre. que está vivendo essa pressa toda. Est-ce que le message que nous avons entendu dire, Mas a mensagem que ele quer trazer, c'est que ce passage par le sentiment essa passagem pelo sentimento, est vraiment une opportunité é verdadeiramente uma oportunidade pour arriver à symboliser para poder chegar na simbolização son expérience sobre a sua experiência íntima. Alors, je vais peut-être maintenant aborder le sujet être, exister, vivre. Para entrar no tema ser, existir e devir e tornar-se. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc, nous considérons la subjectivité comme étant profondément Nós consideramos a subjetividade como sendo profundamente carnal. Or, ce qui est très intéressant au niveau du fœtus, E o que é muito interessante no nível fetal c'est que lui, son système nerveux, et en particulier en lien avec la gestation, o sistema nervoso do feto, particularmente nos últimos meses da gestação, eh bien, il est complètement développé. está já completamente desenvolvido. Alors, c'est intéressant au niveau de la sensorialité d'ailleurs, E isso é muito interessante em torno da sensorialidade. parce que le dernier canal sensoriel qui se développe chez le fœtus, Os últimos canais sensórios que se desenvolvem no feto c'est l'audition et la vue. é a audição e a vista. Alors que le toucher, Agora, o tato, l'olfaction o olfato et la gustation e o gustativo sont développés beaucoup plus précocement chez le são fœtus. desenvolvidos muito mais precocemente no feto. Ces éléments-là passent par les neurones sensoriels. Esses canais passam pelos neurônios. Et alors, donc, si le système nerveux du fœtus est fonctionnel, Se o sistema nervoso do feto é funcional, il fait donc ele faz uma experiência qui est tout à fait singulière. que é muito similar, porque ele está dotado de espírito. La capacité à se représenter les choses, Ele tem uma capacidade de se representar alguma coisa sensória. quelle est cette expérience de la vie intra-utérine? Qual é essa experiência da vida intraútero? Alors, il y a des choses très intéressantes concernant
des productions mythologiques Tem vários interesses do ponto de vista de produções dos mitos mitológicos dans les traditions. nas diversas tradições. D'accord. Par exemple, Por exemplo, on retrouve énormément de traditions que a gente encontra em muitas tradições le récit d'un héros a narrativa de um herói qui a été expulsé de son monde que foi expulso do seu mundo et qui doit seul, e sozinho, c'est la preuve, pode ser a Arca de Noé, et qui doit seul donc reconstruire un nouveau e precisa reconstruir um novo mundo. monde. Et on le retrouve dans énormément de traditions. E a gente vai reencontrar isso em diversas Et tradições. souvent, c'est accompagné d'un déluge E muitas vezes está acompanhado de um dilúvio, qui correspond à la perte des eaux. que pode corresponder à perda da água, né? Donc, ça pourrait être très intéressant. Isso é muito interessante. Il y ait comme ça une Exista mémoire uma memória collective coletiva de la vie intra-utérine. da vida intraútera, L'arbre de vie, a árvore da vida. on retrouve dans de nombreuses traditions. A gente também encontra em diversas tradições. Ça correspond à l'arbre velocitaire, c'est-à-dire toutes les veines É a árvore que tem o formato, né, de todas as veias du placenta. da placenta. Et donc, l'arbre de vie, bien évidemment, c'est un arbre nourricier. C'est un arbre nourricier. Da árvore da vida é uma árvore que nutre. Et donc, dans énormément de traditions, Então, muitas tradições, on retrouve a gente la reencontra représentation de l'arbre de vie. essa representação da árvore da vida. La question du cordon ombilical, A questão do cordão umbilical. dans énormément de traditions, Muitas tradições, on trouve le serpent nourricier. a gente encontra a serpente que nutre. Évidemment, O cordão umbilical c'est ce qui amène à tous les éléments nécessaires é à la o vie. que traz todos os elementos necessários para a vida fetal. Et dans les traditions, le serpent n'est absolument pas Et- un être maléfique. Nas tradições, a serpente não é nem um pouco um ser maléfico, Au contraire, bem ao contrário, c'est un être nourricier. é um ser que vai nutrir. D'accord. Donc, Então, a gente pensa, ces éléments, il y en a bien d'autres. Hein. tem vários outros elementos também. Et que ces éléments, en fait, sont simplement la mémoire de l'expérience fétale. Esses elementos são a memória da experiência fetal. Et à l'époque de ces traditions, E na época dessas tradições, les hommes n'étaient pas, comment dire, ne dialoguaient pas dans ces critiques scientifiques. os homens não dialogavam com o pensamento científico. Alors, ils avaient un autre type de rationalité. Existia um outro tipo de racionalidade. Et ça ne posait pas de problème de pouvoir E não tinha nenhum problema proposer des conceptions du monde propor concepções do mundo à partir donc, justement de la mémoire fétale. a partir justamente da memória fetal. Là, c'est très intéressant parce que É bem interessante isso tudo. finalement, ce qui se dit dans ces Finalmente, o que é dito nesses mitos c'est que c'est un paradis. é que é um paraíso, a vida fetal. C'est pas forcément vrai. Hein. Não forçosamente isso é verdade, Et c'est quand même comme ça que c'est resté. mas é assim que permaneceu nas tradições. Et c'est pas forcément toujours un paradis. Não é forçosamente sempre um paraíso, C'est quand même une expérience
vida fetal, tous les besoins à l'instant. todas as necessidades são respondidas imediatamente. Il n'y a rien à faire. Não tem nenhuma ação para fazer. Il n'y a pas besoin d'agir. Não tem exatamente uma ação. Tout est là, Está permanent. tudo ali em permanência. Donc c'est une expérience de totalité. Então, é uma experiência de totalidade. Vous voyez ce qui est intéressant de se dire E o que é interessante a gente poder se dizer que si tu utilises un structure psychique, que o feto tem alguma estrutura psíquica, il fait une expérience de lui-même. ele vive uma experiência de si mesmo. C'est-à-dire que lui, Ele com ele tu fais une expérience qui est assez particulière. ele faz uma experiência completamente particular nessa experiência de totalidade. Probablement, Provavelmente, le moment de notre vie é o momento da nossa vida où nous avons pu être souverains, onde a gente pode ser soberano de si próprio. c'est-à-dire un moment Um momento où l'humanité est onde nós somos, juste apenas somos. j'entends par souveraineté. É isso que ele entende, que ele escuta pela palavra soberano, o ser. Et donc, nous pensons que dans notre compréhension de la subjectivité incarnée, Então, nós pensamos que na compreensão da subjetividade encarnada, nous pensons que cette expérience-là, nós pensamos que essa experiência elle n'est pas du tout não está nem um pouco esquecida na nossa experiência íntima. qu'elle existe pour nous. Ela existe na nossa profundidade. Et que nous continuons à attendre E a gente continua a esperar que cette expérience de totalité que essa experiência de totalidade puisse à nouveau se réaliser. possa novamente se realizar. Et c'est probablement la composante la plus profonde E é o componente o mais profundo do sentimento amoroso. et on parle souvent de fusion, A gente fala muitas vezes de fusão un sentiment amoureux. no sentimento amoroso. C'est pas tout à fait ça au départ. Não é exatamente isso que ele está falando. C'est cette projection É essa projeção de cette mémoire inconsciente do nosso inconsciente, dessa memória do inconsciente, que nous espérons onde a gente espera vivre et en totalité avec eux. de viver essa experiência de totalidade com o outro. Comment E, inclusive, quando a gente se apaixona, avec le regard como a gente se apaixona? Através do olhar. O olhar é aquele, la façon de communiquer é a forma de comunicar cette essa realidade íntima dans la relation avec eux. na relação com o outro. Alors, le problème, A questão, c'est existem várias questões ou problemas. d'abord c'est sûr que tout à fait sympathique. Muitas vezes não é totalmente simpático ou agradável a vida intraútero. Par exemple, des chercheurs russes Existem alguns pesquisadores russos qui fait des corrélations
fizeram correlações entre la vitalité du tissu, entre a vitalidade dos tecidos entre les mères schizophrènes e entre mães esquizofrênicas e os bebês nasceram. et vous savez qu'il y avait une importance E, des tissus. e foi constatado uma falta de vitalidade nos tecidos. Voilà, donc tout n'est pas rose. Então, nem sempre é só rosa. Quelque part, les émotions, c'est de la biochimie. De outro lado, as emoções é sistema bioquímico. Donc, les émotions de la mère Então, as emoções da mãe se communiquent au bébé. se comunicam com o feto. Donc, ça donne beaucoup de valeur à l'accompagnement des femmes. E é muito importante, então, no acompanhamento das gestantes, Lorsqu'elles sont quando elas vivem situações difíceis, de angústia, permettre justement de pouvoir exprimer leurs émotions à un thérapeute de poder expressar as emoções num espaço terapêutico, et pouvoir réinvestir para poder se reinvestir na sua gestação avec les com emoções mais positivas. Voilà. Alors, je ne voudrais pas trop vous alerter en disant oh là là, Ele não está falando de um alerta, tous les états de la terre, ça va faire du mal. É. Non, c'est pas comme não ça. é uma questão assim de todo e qualquer estado da mãe que vai afetar o feto. É mais complicado, Mais il peut y avoir mas pode acontecer des histoires algumas histórias liées à la vie totale. ligadas à vida fetal. Para dar um exemplo, C'est un petit garçon qui a 4 ans. menino de 4 anos, Il est tout petit. ele vai dar 2 exemplos. Un petit garçon qui a 4 ans. Menino de 4 anos, Et ce petit garçon est très instable. e esse menino é muito instável, muito agressivo. Et déjà, le psychiatre parle E o período psiquiatra já está falando, de psychose, tout ça. algo ligado à psicose. Ce petit garçon et ses parents vont un pédiatre. E então, esse menino com seus pais vão ver um pediatra. C'est un pédiatre qui aborde les choses différemment. Um pediatra que aborda as coisas diferentemente. Et lors de l'entretien, Então, numa consulta com essa família, esse menino e os pais, eh bien, le pédiatre interroge o pediatra la maman sur sa grossesse interroga a mãe sobre a sua gestação et elle indique qu'elle a eu des saignements. e ela indica que ela teve sangramento. Le pédiatre dit que O pediatra diz que provavelmente ces saignements, c'était donc un régime esse sangramento pode ter sido um segundo ovo que foi evacuado. E nesse tempo, durante essa fala, le petit garçon dessine o menino desenha um corpo avec 2 bébés com 2 bebês dans le na barriga et un gros couteau. e uma faca. Et alors le pédiatre il parle à l'enfant Então, o pediatra começa a conversar com a criança et il explique e explica para a criança que probablement, que provavelmente, quand il était donc enfant, quando ele estava então na barriga da mãe, il y avait un deuxième tinha
no segundo bebê. Et que celui-là, donc, n'a pas pu. E que esse não pôde crescer. Et là, le petit garçon, E aí um menino de 4 anos c'est médecin. falou para o médico, Oui, l'œuf a craqué. sim, o ovo estourou. À partir de ce jour, A partir desse dia, pronto, cet enfant a retenu son travail. essa criança reencontrou uma vida normal. Donc, nous pouvons avoir comme ça des mémoires fétales. Então, a gente pode ter memórias fetais. Isso é verdade. Uhum. J'ai un deuxième exemple. Il y a un petit fils du collège. Um segundo exemplo, uma menina de uma colega, Quand elle était, cette petite fille, quand elle était petite, quando essa menina era feto, il y a eu une suspicion de malformation. teve uma suspeita de malformação. On pensait que ça craignait que l'enfant ne soit pas normal. E o médico tinha um receio que essa criança não seja normal. Et donc, ils ont fait des amniosynthèses. Então, eles fizeram a amniocentese para funcionar, né? Et puis finalement, les parents, eux, ont décidé de garder E os pais decidiram manter o feto e de arriscar. voilà, une petite fille est arrivée, E uma menina chegou elle était tout à fait normale. e ela era totalmente normal. Mais cette petite fille était très agitée. Mas essa menina era muito agitada. Et en particulier, elle a souvent l'habitude d'être collée avec sa mère. Ela fazia coisas assim, martelar, recolher coisas, fazer carpintaria, não, coisas, Et souvent, com martelo. elle prenait des choses pointues E muitas vezes ela pegava objetos et elle les enfonçait. pontudos, com ponta, e enfiava nas almofadas, nas bonecas. Et un jour, sa maman, E aí um dia a sua mãe, ela teve um insight. et elle a raconté E aí l'histoire de sa grossesse. ela contou a história da sua gestação, dizendo que eles sentiram muito medo por ela e que teve injeções que entraram, né, até o útero ali para tirar o líquido amniótico, e que finalmente ela estava normal e que eles eram muito felizes de ter essa filha. E a partir daí, essa menina não usou mais essas ações de manipular e tal, agressivamente. Alors, bon, nous avons donc la mémoire de l'expérience de la Então, efetivamente, essa memória da totalidade da vida fetal. et parfois il y a des incidents. Mas algumas vezes tem alguns incidentes. Alors, on va mener ça avec beaucoup de prudence. Então, é importante manejar isso com bastante prudência. Parce que vous voyez que si on commence à faire croire à une jeune maman Porque se também, pelo outro lado, a gente vai fazer com que uma jovem gestante, que ces émotions qu'elle a eues pendant
pendant la grossesse, que todas as emoções que ela teve na gestação fait du tort à son bébé, puderam fazer mal para seu bebê, elle va rentrer dans une culpabilité absolument terrible. a mãe vai entrar numa culpa absurdamente terrível. Donc, on fait ça avec beaucoup de Então, a gente precisa, né, manejar isso com delicadeza e precaução. Mas algumas vezes a gente tem oportunidades pour transformer l'expérience para transformar essas experiências. Alors, bien sûr, à la naissance, Certamente, no nascimento, le bébé est expulsé de la totalité. o bebê é expulso dessa totalidade vital. Et il va entrer dans toute autre expérience, E ele vai entrar numa outra experiência, qui est l'expérience de l'existence. que é a experiência da existência. Qu'est-ce que ça veut dire? Exister, c'est espérer. C'est être en dehors de soi. É estar fora de si, né? Existir. Et avec les canaux sensoriels, É o que ele falava sobre os canais sensórios, da vista, da audição, principalmente. É externo. et dès que le bébé arrive au monde, E no momento que o bebê chega no mundo, ça va être emmené ele vai ser levado par ce que Freud appelle les pulsions d'autoconservation. para o que o Freud chama pelas funções de autoconservação. Toutes les fonctions physiologiques se mettent en œuvre. Todas as funções fisiológicas são ativadas. Respiration, digestion, A respiração, digestão, excreção, regulação térmica, tout ça se met en œuvre. tudo isso é ativado. Et c'est comme Bernard disait, E quando Bernard falou, é um médico francês, que vivre, c'est résister. viver é resistir. Et en fait, le bébé E, de fato, o bebê rentre dans cette expérience. entra nessa experiência. C'est résister contre la mort. É resistir contra a morte, C'est evidentemente. ça. É isso, viver. Donc, il faut voir, avoir santé, etc. On avait O tempo todo, né? des notions de résistance pour protéger notre vie. A gente está numa forma de resistência para proteger a vida. Donc, vous voyez que exister, c'est un tout. Então, a existência, o existir, é todo outro campo Que celui d'être. que aquele do ser. Dans l'exister, il faut agir. No existir, é necessário agir. Donc, c'est un tout autre. É todo outro regime, de uma certa forma. Et la grosse difficulté, E a grande dificuldade c'est bien évidemment l'immaturité du bébé. é a imaturidade do bebê. La situation de néo. É o que é chamado neonato, vai lá. Ça veut dire, Neonato. ça veut dire que le bébé est absolument pas terminé. Ele ainda não está terminado. Il n'est absolument pas capable de prendre en charge ses besoins. Não pode ele mesmo se cuidar. Il est totalement dépendant. Ele é completamente dependente do seu ambiente. Et là, il va y avoir des enjeux très importants. Aqui a gente vai encontrar desafios muito importantes. Parce que maintenant, c'est l'environnement maternel Porque agora é um ambiente materno. qui va essayer de recréer Vai buscar recriar uma forma de totalidade. avec les nouveaux aspects Com novos aspectos, qui sont les aspects affectifs et émotionnels.
são todos os aspectos afetivos e emocionais que le lien à la mère. que constituem a ligação com a mãe. Na vida intraútero não tem emoção. Au sens émotion, au sens le fœtus peut être traversé par la biochimie. O feto ele pode ser atravessado pela bioquímica. Parfois, il est stressé. Ele pode viver situações de estresse. Très agité. Ele pode ficar mais agitado. Mais ça ne constitue pas un lien. Mas não constitui um vínculo. Exister dans ce monde. Agora, a partir do momento que o bebê vai existir no seu meio externo e materno, esse ambiente materno, Voilà, et bien c'est par sa vie affective et émotionnelle é a partir, através da sua vida afetiva e emocional, qu'il va y avoir, je dirais, une continuité qui va s'installer. que vai ter uma continuidade que vai se instalar. Donc, la fonction de tenance, Então, essa função de continente, la fonction de parexcitation, essa função de parexcitação, la fonction de transmettre un plaisir de vivre dans le maternel. e a gente interioriza o prazer que a mãe vive ao se ocupar do bebê. Donc, quand on arrive sur ce domaine de l'existence, Então, quando a gente chega nesse campo da existência, existe uma imensa dimensão. c'est besoin de Todas as necessidades fisiológicas, todas as funções vitais, la constitution des liens a constituição dos vínculos com o ambiente materno, comment dire, le maintien du sentiment. a manutenção do sentimento de continuidade. Voilà. Tem todo um conjunto de elementos. Et c'est très différent de la notion. E isso é muito diferente da noção do ser. Alors, il y a Gerda Bousset, Tem uma filha da Gerda Boyce, Mona Lisa Bousset, que se chama Mona Lisa Boyce, qui a développé que desenvolveu já há bastante tempo, ce qu'elle appelait l'influence. e que ela chama de alpha nursing. C'est vraiment très intéressant E é bem interessante lorsque la tétée quando uma mãe está amamentando um bebê, fois qu'il a un apaisement, no momento que ele se sente apaziguado, une physiologie, em termos das necessidades fisiológicas de simetria, si on prend le temps, a gente dá tempo, esse eh bien, tão importante tempo. on voit le bébé A gente vê o bebê qui ferme les yeux que fecha os olhos et on le voit qui repart e ele vai lá para longe, très très loin. muito longe. C'est vraiment qui retourne dans cette E é visível, ele volta à vida intraútero. très très particulier Muito particular, et énergique. energeticamente. Sa capacité du poisson Essa capacidade de se abandonar et à vivre la plus des instants de clarté. e viver o que é chamado de momentos, instantes de eternidade. Donc, ça va être la grande question.
question, E vai ser uma grande questão, est-ce que pour exister, será que para existir, eh bien, on va devoir renoncer à être? será que a gente deve renunciar ao ser? Est-ce que vous avez compris que dans la niche d'être, Que vocês entenderam que a noção do ser il n'y a pas de projet, não tem projeto, il n'y a pas d'adaptation. não tem nenhuma adaptação. C'est une expérience intime simplement de la vie. É uma experiência íntima, simplesmente, da vida. C'est une expérience profondément spirituelle. E é uma experiência profundamente espiritual. Et on garder Então, será que a gente pode contact manter o contato avec son sentiment d'être com o sentimento de ser lorsqu'on existe? quando a gente existe? Alors nous, on organique que c'est essentiel. Então, minha análise psicoanalítica, nós pensamos que isso é essencial. Bien sûr, autour de exister, de chaînes d'autoconservation, Em torno do existir, das funções de autoconservação, des affects, des émotions, os afetos, as emoções, tudo é muito et importante. c'est aussi très corporel. E isso tudo é muito corporal. Mais Mas, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça a du sens será que então é pertinente, tem sentido dans votre approche na nossa abordagem da psicoorgânica d'inviter aussi e também convidar o paciente à reconnecter, a poder reconectar, retrouver reencontrar le sentiment esse sentimento de ser. d'affection. Para a gente é extremamente precioso. Pensons que c'est une fondation vraiment. A gente pensa que isso é realmente um fundamento. On retrouve des idées unicodes. A gente encontra algumas ideias do Winnicott nesse sentido. C'est être avant d'exister. O Winnicott falava ser antes de existir. C'est la notion de faux self, E bien sûr. tem toda uma noção aí de falso self. Donc, nous pensons que c'est ce paradigme de l'être. Então, nós pensamos que esse paradigma de ser, Lorsqu'on peut redévelopper quando a gente pode redesenvolver, quelque chose qui est vraiment fondateur, é algo fundador para a pessoa. alors comment on travaille ça? Como a gente pode trabalhar isso? Déjà par la présence. Principalmente já pela presença do terapeuta. Est-ce que déjà le thérapeute A grande questão, o terapeuta, ele tem esse contato de ser son d'être avec na sua forma de estar e ser com o cliente. en particulier lorsqu'on travaille cette notion de l'être, E, particularmente, quando a gente trabalha essa dimensão do ser, ça suppose de rentrer dans un temps qui se dilate, supõe entrar num tempo que se dilata. donc il ne faut pas avoir trop d'objectifs. A gente não precisa ter nenhum objetivo propriamente. Il ne faut pas pouvoir faire, Não precisa querer fazer nada, mais il faut juste être là mas sim estar lá avec l'émergence du sentiment. com a emergência, o emergir do sentimento. Et comme je disais, Como ele falava antes, la compétition clé, c'est de fermer les yeux et voir. uma das grandes propostas é feche os olhos e veja Le regard. esse olhar interno. Voilà. Avant, par
E também vamos encontrar instrumentos e ferramentas mais específicas. Um trabalho sobre o processo de nascimento, que alguns de vocês já fizeram na formação, onde a gente vai trabalhar um tempo importante da vida fetal. E também o trabalho com a mãe simbólica. E é interessante lembrar que o trabalho da mãe simbólica é realizado com o elemento da água. Porque quando a gente se relaciona com a mãe simbólica, a imagem da mãe simbólica, a gente está entrando na água. E o que é essa água? Para ele é a vida total. Talvez a gente possa começar a fazer alguma troca, né, a partir de tudo que foi dito, que a gente já está completando aqui uma hora de palestra. Sim, achou. Então, melhor perguntar com o microfone dele, porque assim quando a gente fica, não? Porque você, a sua voz vai ser mais. O existir é desde da vida fetal e o ser. Não é existir. O ser é da vida fetal. O existir é depois do nascimento. Na vida de todo dia, a gente fala muito da existência, do existir, mas não do ser. A atividade do eu está muito calcada, apoiada nessa experiência. Eu existo, mas eu sou. Mas a dimensão do ser é mais raro que eu diga eu sou. A gente pode dizer eu sou assim, ou assado, mas eu sou. É uma dimensão bem particular da dimensão do ser. Tem uma pergunta aqui no online, posso trazer? Bom, a Bia Veiga pergunta, e o devir? Muito esquematicamente, a gente sai da totalidade vital e a gente vai se inscrever no universo que é fundamentalmente o universo materno.
nosso corpo vai se tornando afetivo e emocional. Et face aux expériences humaines, E a nossa experiência de notre própria existence, da nossa existência va être vraiment dans ce registre affectivo-émotionnel. vai estar nesse registro afetivo emocional. Et le personnage central, c'est vraiment la mère. E ali o personagem central é a mãe. Le bébé va être sous l'emprise de sa mère. E o bebê ele vai estar ali nessa dependência, enfim. La mère l'installe dans le temps. A mãe o instala no tempo. La mère l'installe dans l'espace. A mãe é que o instala no espaço. La mère installe tous ses besoins fondamentaux. Instala todas as suas necessidades fundamentais. Elle Os ritmos, elle nous dit, os limites. d'abord, elle séduit. Tem uma sedução nessa relação. En gros, De uma forma geral, ela fala: tu as perdu ta vie fétale. você perdeu a tua vida fetal, Moi, je suis venu de tout ça. mas eu sou melhor do que isso. C'est ça, la proposition de séduction. Essa é a proposta da sedução da mãe. Et ensuite, eh bien, le petit enfant va commencer à sortir de cette emprise. E depois, então, a criança ela vai podendo se separar, sair dessa relação tão intensa. D'accord? Et en particulier, ça va être le fameux stade du non. E, particularmente, isso vai chegando ao estágio do não, Qui est central. que vai ser fundamental e central. Les petits enfants vont vivre des choses pas toujours sympathiques à leur maman. As crianças vão fazendo coisas que não são tão simpáticas para os pais e para a mãe. Pourquoi? Parce que la maman, elle doit séduire le bébé. Porque inicialmente a mãe seduziu o bebê, Et puis quand la maman voit que le bébé grandit, e quando a gente vê, quando as mães veem que o bebê cresceu, elle lui dit, écoute, non, tu te débrouilles tout seul, bom, agora você vai crescer tu dors dans ta chambre, mais com autonomia, você dorme no seu quarto, tu me laisses tranquille avec les compagnons de ma compagne. e você vai deixando a gente aqui, o casal, mais tranquilo. Voilà. Et donc, le bébé, il est révolté de ça. Aí, o bebê não gosta muito dessa história, não. O bebê vai se revoltar. Pas du tout content. Ele não está nem um pouquinho contente. C'est intéressant parce que quand on se formule des choses comme cela, Quando a gente se formula, vai formulando as coisas dessa forma, ça permet quand même de comprendre ce que vivent les mamans. também ajuda a compreender o que as mães vivem. Qui est quand même quelque chose Que é, de toda forma, algo muito difícil também. et donc devenir, Então, donc devenir, o devir, o tornar-se, à partir du moment où l'enfant va se séparer, a partir do momento que a criança vai se separar, eh bien effectivement, il va rentrer dans ele efetivamente vai entrar les grands schémas qui sont proposés de ce que doit être un petit garçon, de ce que doit être une petite nos grandes temas propostos, de que vai ser um menino, uma menina. Mais ce qui va nous préoccuper, O que vai nos preocupar c'est est-ce que l'on peut devenir, si on est coupé de sa vie affective et émotionnelle, será que a gente pode, como e de que forma a gente pode entrar nesse devir se a gente se desconecta da nossa vida emocional e afetiva? et est-ce que l'on peut être
est-ce que l'on peut... E como a gente pode viver esse devir si on ne peut pas nous connecter à la dimension de l'être en soi? se a gente não está conectado com essa dimensão do ser em si mesmo? C'est ça la question de devenir, c'est des identifications, c'est des schémas. Esse tornar-se é o devir da vida. Est-ce que l'enfant aura son mot à dire? Mas, assim, será que a criança pode trazer as suas palavras, Est-ce que son sentiment intérieur os seus sentimentos internos, aura sa place vão ter um lugar na sua vida? É essa a questão. Tem ali e depois aqui. Oi. Eu fiquei pensando sobre o ser e o existir, né? Como que a cultura, né? Os atravessamentos, assim. E na clínica, eu vejo assim, a angústia com questões em relação ao corte dos dois lados. Assim. Do lado da cultura, uma identificação ou muito pelo ser e a dificuldade de existir no mundo. o mundo são externos, coisas domésticas, eles são no sentido de que há uma perda de sentido aí, e do lado do existir, como se o existir fosse para e não no. Tá bom. Ele acha muito interessante com a formulação. C'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, sont régressées dans l'être. Tem algumas pessoas que regridem e ficam regredidas na dimensão do ser. On le voit avec certaines personnes, par exemple, qui sont beaucoup dans la spiritualité. Algumas pessoas que ficam muito na espiritualidade, On a l'impression que c'est un refuge. e isso pode se tornar um retiro próprio, um refúgio. Alors, ce n'est pas une spiritualité qui porte à une existence joyeuse. Não é uma espiritualidade que vai na direção de viver uma existência com alegria. Donc, et du côté de la sphère affective et émotionnelle, Do lado da esfera afetiva e emocional, c'est vrai que lorsque elle est trop quando talvez ela ocupe muito lugar, il n'y a pas la limite, que não tem um limite, il n'y a pas quelque sorte de castration, que não tem uma castração, il n'y a pas l'interdit. que não tem um interdito, Ce que l'on apprend dans le devant, e que a gente vai aprender nesse se tornar, nesse devir. dans le devenir, il y a vraiment cette intégration de l'ordre du monde. Nesse devir, tem toda a integração
très envahissant pour les personnes, d'être sans arrêt Isso pode ser muito invasivo para as pessoas dans la vie affective et émotionnelle sans limite, e viver uma vida afetiva e emocional sem limite, sans contenance. sem continente. Et on le retrouve beaucoup. E a gente vai ver isso muito no estado de limite. Cidade sobre a questão do francês. Depois, eu traduzo em português. D'accord. Monsieur, je pense d'avoir la joie de pouvoir parler français avec vous. Comme je suis français, ce n'est pas souvent. On peut échanger. Et ce que vous avez dit sur la totalité, c'est pas une expérience de totalité. Ensuite, il y a une recherche dans l'expérience amoureuse. Então, Et eu posso trazer depois, se Ah, você d'accord. quiser, sem problema. d'accord. Ah, você prefere? Não, tudo bem. Não, melhor. Pode ser. Então, alors, réponds. Non, donc je disais que parler de l'expérience de la totalité dans la vie intra-intime, Na experiência da totalidade na vida intraútero, et qu'il y a ensuite une recherche dans la vie amoureuse consciente, e que ou depois inconsciente aussi, tem uma busca, une expérience de totalité, de fusion. uma busca na experiência amorosa dessa totalidade Oui, c'est pas conscient. e não é consciente. Je trouve intéressant chez Jung, quand il parle de la conquête du soi, Quando Jung fala da conquista do self, que c'est la conquête d'une totalité que também personnelle isso seria uma conquista de uma totalidade et qu'on se perçoit aussi comme faisant partie d'un tout. e diz que a gente se percebe como fazendo parte dessa totalidade, Et un todo. do todo. Et qu'il y a là, du coup, une expérience qui est au niveau spirituel. E que aí tem nível espiritual. É uma experiência que se torna espiritual et qui est, du coup, une spiritualité incarnée. E também é uma espiritualidade encarnada. Et donc, c'est exactement ce que vous disiez par rapport à une spiritualité qui n'est pas incarnée. Então, em relação ao que ele dizia de uma espiritualidade não encarnada, Parce que quelque part, l'être incarné sert de boussole, on va dire, l'identité psychosomatique. Quand vous parlez d'incarnation, sert de boussole pour avoir une posture. Et ça m'intéressait de savoir un peu, on ne peut pas parler de tout, si bien entendu vous intégriez aussi cette dimension-là dans votre pratique. e se a gente integra essa dimensão da espiritualidade encarnada, finalmente, É diferente justamente dessa espiritualidade que não está realizada no corpo. ok. Je souscris totalement à ce que vous dites. Então, ele concorda completamente com o que foi dito. Mon parcours personnel ne m'a pas amené du côté du lit. O percurso pessoal do Henrique Donc, vem também da abordagem indiana. j'ai bien, mais je n'ai pas fait d'analyse. Ele frequentou cursos de meios indianos, mas ele não fez uma análise indiana. Mon
et la psychanalyse. Percurso da ligação com o campo humanista e a psicanálise. Donc, je suis très intéressé de vous entendre. Ele se interessa pelo que você está dizendo. Parce que c'est une incitation à regarder du côté du nous, c'est très important de sentiments. Ele sabe que Jung dá lugar importante para o sentimento. Voilà, mais ma connaissance de l'univers junguien est assez sommaire. Mas o conhecimento do universo junguiano é muito breve para Et ele. tout ce que vous dites est totalement en cohérence avec. Mas o que você trouxe é totalmente em coerência, na coerência com o que ele evocou. Je ne suis pas jungien, et non pas jungien. Ouais. J'ai une connaissance limitée de Jung, mais também tenho une connaissance limitée. Je connais sur Winnicott, je connais bien Winnicott. Et j'ai entendu dans votre discours des résonances Winnicott. Absolument. Oui, on dirait des résonances winnicottiennes fortes du discours. Justamente à travers de ces résonances, je pense qu'effectivement, cette question du soi jungien pouvait résonner chez vous de la même façon que ça résonne chez moi. Por isso que eu achei que o self jungien, essa compreensão do self jungien, deve se relacionar muito. Uma última pergunta, tá bom? E a gente vai fechando a nossa troca. Boa noite, eu gostaria de saber se aqui pode falar um pouco. Eu achei muito interessante quando ele fala a frase: viver é resistir contra a morte. Como é que então a questão do suicídio em relação à dimensão do ser e do existir? Como é que se fala um pouco sobre É a última. é bem complicado. On ne peut pas dire que la crise, pour relier la question à l'échange, Para ligar essa questão com a nossa troca, il y a pour une part de uma parte, certains actes suicidaires talvez alguns atos suicidas, parlent justement d'une dissociation está falando efetivamente de uma dissociação entre la dimension de l'être, entre a dimensão do ser la dimension de l'existence e a dimensão da existência et la dimension du devenir. e a dimensão do dever. Je crois que c'est Stéphane Zweig dans le livre de Stéphane. Talvez Stefan Zweig, no Lobo da Steppe, Il parle dans son roman, il parle d'un personnage ele fala de um personagem qui a toujours que sempre la possibilité d'une fenêtre ouverte dans la vie. sempre traz a possibilidade de uma janela aberta na vida. Cette fenêtre ouverte, c'est le suicide. E essa janela aberta é o suicídio. Et il ne supporte la vie E ele não suporta a vida que parce qu'il sait qu'il peut exister. porque ele sabe que ele pode deixá-la, deixar a vida. Et il peut y avoir dans certaines conduites suicidaires ce paradoxe E pode existir em certas condutas suicidas esse paradoxo. la personne quitte la vie
a pessoa sai da vida pour choisir la vie. para escolher a vida. C'est-à-dire qu'elle dit non à Ela une vie diz não sans vie. a uma vida sem vida. Et donc, bien évidemment, elle conçoit une vie vivante. Talvez ela conceba uma vida mais vida, mais viva. Le problème, c'est que l'acte suicidaire est très lourd de conséquences. O problema é que o ato suicida tem graves consequências. Mas existe esse paradoxo. Mourir pour vivre. Morrer para viver. Le reste avec la vie peut se résister contre a morte. Eu fico com a vida a resistir contra a morte. Estamos todos vivos e precisamos dessa vitalidade. Ok. Merci beaucoup pour votre attention. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês pela atenção. No estado que ele está hoje, Mais vous m'avez porté. vocês o apoiaram. Não está mal. Gente, olha só, esse livro da Nancy Orgânica, tá? Foi traduzido do francês, organizado pelo Henrique Martoquier e Anifred, e tem vários artigos, inclusive do Henrique. Então, se alguém tiver interesse, eu tenho 5 exemplares aqui. Já de refluxo, né? Je suis désolé d'une chose, Ele está chateado com uma coisa, c'est que je ne vais pas rester avec vous ce soir. é que ele não vai poder ficar mais Je aqui. vais directement dans mon lit. Ele vai diretamente para a caminha. Là, je suis vraiment désolé parce que c'est vraiment un moment formidable. Je continuer, mais je ne peux pas. Não dá, a energia não dá para tanto. Já deu muito, né, gente? Super. Já? Vou pegar aqui. Eu acho.